Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós, mais uma vez, com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 12, do versículo 1 até ao versículo 11. Esta é uma das histórias que eu, pessoalmente, mais gosto do livro de Atos. Assim, ela tem, obviamente, um tema central, que é a oração. Na verdade, a oração é, para nós, irmãos, um dos elementos fundamentais para a igreja. Se nós queremos ter uma igreja forte, a nossa igreja tem que orar. Aliás, uma igreja forte caminha de joelhos. Tenho nas minhas mãos um livro que estou a ler, que gosto muito, que tem sido uma benção nestes dias para mim, que se chama Revitalizando a Igreja. E o pastor Hernandes Dias Lopes ensina que uma das coisas importantes para que uma igreja volte a ter vida, volte a ter o poder do Altíssimo, um dos fatores determinantes é a oração. Então ele diz assim neste seu livro: uma igreja viva anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Intimidade com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A obra de Deus não é um substituto do Deus da obra. Nunca houve avivamento espiritual sem despertamento para a oração. Quando a igreja ora, Deus trabalha por ela, nela e através dela. O poder não vem como resultado dos nossos métodos, mas como resposta à oração. Deus não unge métodos, Deus unge homens de oração. Os dias mais vigorosos da igreja foram os tempos em que o povo de Deus associou a oração e a palavra. Então, irmãos, uma das coisas mais importantes para nós, para o nosso crescimento, para que nós possamos conhecer mais o nosso grande Deus, é a oração. Assim, é colocar-nos de joelhos. E é exatamente o que aconteceu neste capítulo, nesta história de Atos capítulo 12. Assim, a igreja, no versículo 5, mesmo no final, diz: mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Assim, num momento muito difícil para a igreja em Jerusalém, num perfeito caos para os crentes, aquilo que a igreja tem que se dedicar a fazer é orar. Então hoje vamos enumerar momentos em que a igreja tem que ter a certeza que aquilo que está a fazer é orar e não outra coisa qualquer. Então, em primeiro lugar, a oração deve surgir quando há injustiça. Desde o versículo 1 até o versículo 3, tudo o que está a acontecer é injusto. Não há razão nenhuma para que estas coisas estejam a acontecer. Não é assim? Versículo 1, a igreja está a ser maltratada. Muito parecido com aquilo que aconteceu no capítulo 8, depois da morte de Estevão. Além disso, Tiago, o apóstolo, um dos três que sempre andavam com o Senhor Jesus, foi morto. Além disso, o líder da igreja, Pedro, foi preso. Além disso, todas estas coisas eram feitas para agradar os judeus. E todas estas coisas eram feitas no momento em que a Bíblia relata como os dias dos pães asmos, os dias em que não deveria haver fermento, e não há dúvidas. Há muito fermento, há muita corrupção, há muita maldade, há muito pecado. Então tudo o que está a acontecer é injusto, é corrupção. E muitas vezes os crentes, a igreja vai experimentar esses períodos na sua história. E o que é que a igreja deve fazer? Orar, caminhar de joelhos, fazer oração incessante a favor uns dos outros, a favor do progresso do Evangelho, mesmo no meio tão difícil. Assim, além disso, a igreja deve orar quando há morte. Acaba de morrer um dos homens mais importantes para a igreja. Ele é um dos 12. Além de ser um dos 12, ele é um daqueles que sempre andou com o Senhor Jesus nos momentos mais privados do Senhor. Tanto Pedro como João e Tiago eram aquela companhia íntima, mais próxima do Senhor. E a igreja acaba de perder então este outro líder, este outro apóstolo, os homens que o Senhor Jesus usava para revelar o mistério da igreja. Ele acaba de morrer. Além disso, o líder,
aquele que dava a direção à igreja, aquele que tinha experimentado dias antes ou talvez um ano antes, que a porta se abriu também para os gentios, aquele que agora estava a trazer toda esta verdade, todo este mistério para a igreja em Jerusalém, para os judeus em geral, acaba de ser preso. Então, também a igreja deve orar, não somente quando há injustiça, não somente quando há morte, mas também quando deixa de haver direção pastoral, quando não há um líder presente. A igreja deve orar. A solução para essa igreja é orar. Nós temos conhecimento de uma igreja em Cabo Verde que está a passar um tempo difícil, onde não tem um pastor. O que é que esta igreja deve fazer para que Deus possa intervir, para que Deus possa mudar a situação? Orar. Deve orar. Além disso, como já vimos, quando há injustiça, quando há morte, quando perdemos alguém muito especial, muito importante para nós, quando deixamos de ter direção pastoral, também eu e tu devemos orar quando a situação é muito difícil. A partir do versículo 4 é-nos contada a forma como Pedro foi preso. Provavelmente esta prisão ocorre porque eles já sabiam que Pedro era especialista em escapar da prisão. E então eles colocam, diz o texto, 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem. Não é assim? Pedro dormia literalmente acorrentado a estes guardas. Não só dormia com guardas dentro da prisão, como também fora da prisão haviam guardas a guardá-lo. Assim, era impossível sair desta prisão. Havia escoltas fora da prisão. Assim, haviam 2 portões relatados no texto para que ele não pudesse escapar. Era a prisão mais forte daquele momento, daquele tempo. Assim, talvez muito parecida com a prisão de São Francisco, que era impossível até que o primeiro conseguiu escapar. Então aqui está Pedro, nesta situação muito difícil. E o que é que a igreja deve fazer? Orar. Há muitas situações difíceis na nossa igreja, muitas situações na vida dos nossos irmãos, dos membros desta igreja. Assim, familiares com cancro, familiares em pecado, situações financeiras difíceis, algumas situações mesmo de algumas pessoas da nossa igreja que estão afastadas, estão longe de Deus, que não querem voltar ao Senhor, não querem estar junto da família espiritual, assim, e todas essas coisas deixam-nos tristes. O que é que nós devemos fazer? Caminhar em oração, caminhar de joelhos, depender totalmente do nosso Deus. Então estas são as 4 coisas hoje neste texto, haverá muitas mais, que nos devem levar sempre a orar, sempre a confiar no nosso Deus, a depositar todas as coisas nas suas mãos. Quais são os resultados? Porque o texto dá-nos também os resultados. Em primeiro lugar, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. Não há dúvidas, o primeiro resultado é descanso. Paz que excede todo o entendimento. Como é que alguém pode dormir quando um dos seus irmãos na fé, um discípulo que andou com ele durante também 3 anos, acaba de morrer? Como é que eu posso descansar quando eu sei que provavelmente não vou poder escapar desta prisão e amanhã terei o mesmo destino que Tiago teve? Como é que eu poderei descansar? Não há dúvidas. A oração faz com que os filhos de Deus descansem. Gostava de ler uns versículos que sempre vêm à minha mente quando pensamos em oração como resultado, peço desculpa, a oração e os resultados dessa oração, que é o descanso, que é a paz, que excede todo o entendimento. No Salmo 3, um salmo que fala acerca da fuga de Davi, do seu filho Absalão, num momento também muito difícil na vida do rei Davi, notem o que é que ele diz no versículo 5. Salmo 3, versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No Salmo logo a seguir, no Salmo 4, provavelmente também escrito nesta mesma ocasião, diz assim o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então todos estes versículos mostram a realidade do descanso que advém, que vem por causa da oração da igreja. Então, se queremos ter descanso, se queremos ter paz no meio das nossas circunstâncias difíceis, devemos orar uns pelos outros. E oração incessante. Além disso, o texto vai nos ensinar um outro resultado, que é o poder de Deus.
Uma das coisas incríveis aqui na história de Atos capítulo 12 é que Deus abriu a prisão. Deus soltou as cadeias. Na verdade, irmãos, não há prisão, não há cadeias que possam deter Deus que ouve as orações dos seus filhos. Quando Deus ouve as nossas orações, não há nada que o possa deter. Não há impossíveis para o nosso Deus. Então, irmãos, vamos confiar para podermos ver o poder de Deus ser derramado no nosso meio. Nas nossas impossibilidades, nas nossas limitações, Ele vai intervir e vai fazer algo extraordinário. Assim, quando Pedro se vê livre, ele nem pode acreditar, diz o texto, versículo 9. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe mais uma visão. E sabes, este texto, este versículo mostra aquilo que Paulo ensina em Efésios capítulo 3, versículo 20. Que Deus faz mais do que nós pensamos ou imaginamos. Assim, Ele sempre vai mais além. Quando Isaac orava pela sua esposa Rebeca para que Deus lhe desse filhos, assim, e provavelmente Isaac tinha na sua mente que Deus desse um filho à sua esposa, Deus deu-lhe gêmeos. Deus sempre faz mais do que aquilo que eu e tu pensamos ou imaginamos. Quando Ana foi ao templo e pediu a Deus que lhe desse um filho e ela entregaria esse filho a Deus, Deus concedeu-lhe esse filho, ela teve, ela entregou e Deus depois abençoou-a mais, com mais e mais filhos. Assim é, quando eu e tu nos propomos a colocar-nos de joelhos, a caminharmos de joelhos diante de Deus. Além de vermos o poder de Deus, vemos o livramento. No versículo 11 é-nos ensinado assim que Pedro se deu conta que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e o livrou da mão de Herodes e da expectativa dos judeus. E não há dúvidas, uma das coisas que vamos experimentar nas nossas situações é livramento. Pode ser que seja essa a vontade de Deus, não sabemos. Mas uma das coisas que sim devemos fazer, sem dúvidas, é orar. Pedir a Deus, rogar a Deus que nos livre desse mal, que nos livre desta situação, que possa reverter o que está a acontecer, mudar o que está a acontecer. Então essa é a lição nesta manhã. A minha oração é que a nossa igreja se coloque em oração. Caminhe de joelhos. Que seja uma igreja forte nisto. Fiquei tão contente na quarta-feira com o grupo espetacular que tínhamos na igreja. Queremos que todos os membros possam estar na igreja para que possamos orar por tudo aquilo que Deus quer fazer e possamos orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça crescer na oração. Bom dia.